ainda tem mais coisas para realizar em nossas vidas. Então, Senhor, manifesta as suas bênçãos explosivas, extraordinárias, ó Deus, sobre as nossas vidas. Clamamos, ó Deus, por favor, em tudo aquilo que fazemos. A tua palavra diz, ó Deus, que abençoado é, Senhor, tudo aquilo que nós tocarmos, tudo aquilo que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Então, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, flua, Senhor, ó Deus, nos dando favor, portas abertas, ó Deus, naquilo que estamos fazendo, aonde, Senhor, o caminho que estamos trilhando, Senhor, dá-nos sabedoria, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos dos maus conselhos, das más amizades, ó Deus, livra-nos dos interesseiros, ó Pai, e dá-nos um coração alinhado com o Senhor, e que possamos honrar ao Senhor todos os dias, colocando o Senhor em primeiro lugar de nossas vidas, e em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos. Amém. Amém, irmãos. Quero compartilhar com você, antes do nosso tempo de comunhão. Não pode ficar sentado onde você está aí mesmo. É profético para você ser pastor, sentar aqui na frente, aleluia. Entendeu? A unção de pastor está aqui na frente, Léo. Amém? Então, olha para cá. Salmo 128, que foi o texto que eu li com você, na hora que nós fizemos a intercessão, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Amém, irmãos? Isso é uma promessa de Deus. Deus está falando, né? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Alguém sabe definir o que é bem-aventurado? É feliz o homem, né? Ou alegre. Feliz o homem, alegre o homem, né? Que acontece essas coisas, né? O quê? Aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Quem teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor aqui, irmão? Então essa promessa é para a sua vida. Amém? Porque assim, irmãos, na Bíblia, toda promessa ela é condicionada a um ato de fé. Se você crê, você está autorizado a receber. Amém? Amém? Deus não abençoa por causa de obras. Deus abençoa por causa da sua fé. Sua fé em Cristo, que Ele já pagou o preço, não há mais condenação. Que muitos de nós sabemos que Deus tem poder para fazer. Concorda comigo? Só que muitos de nós também pensamos, Deus tem poder para fazer, mas, cara, eu preciso jejuar mais, preciso orar mais. Aí você olha para si. E essa é a grande estratégia do diabo. O diabo sempre quer que você olhe para si, porque toda vez que você olha para você, você vai se sentir desqualificado. Mas todas as vezes que nós olhamos para aquilo que foi feito na cruz do Calvário, e aí é o sentido da palavra, né, que muitos irmãos eles têm dúvida, né? Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e todo aquele que está em mim dá muito fruto. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é exatamente o que o Salmo está dizendo aqui. É aquele que teme ao Senhor e anda os seus caminhos. É aquele que crê. Amém? O temor, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas temor não é medo. Temor, na verdade, é reverência, respeito. Não sei como é que você chama sua mãe, mas eu cresci chamando minha mãe, meu pai, de senhor e senhora. Entendeu? Vô, senhor e senhora, não pode chamar. Meus filhos, desde criança, chamam de senhor e senhora. Samuel, eu falo: Samuel, filho. Ele não fala que, ele fala senhor. Porque se falar que, o que está falando? O que está falando? O que está falando? Senhor, senhor. Porque lá em casa não tem esse negócio de ficar, na verdade, eu não sou parceiro, eu sou amigo. Porque tem muito pai que confunde isso, né? Acho que ser pai é ser parceiro. Não, ser pai é ser amigo. Amém? E amigo que amigo fala a verdade, amigo que amigo põe limite, amigo que amigo, né, faz aquilo que a maioria das pessoas que não tem intimidade não faz, né? Porque a maioria das pessoas são políticas. Amém? Mas eu sou autoridade. Então, a verdade, a Bíblia fala claramente, né, que aquele que teme, que tem uma reverência, ele tem um cuidado com o Senhor e anda com isso aos seus caminhos. Eu não faço as coisas certas porque Deus vai me penalizar. Eu já entendi há muito tempo, e eu creio que em nome de Jesus você já entendeu essa verdade também. Há muito tempo toda maldição, toda praga, né, todas as consequências dos nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Agora, irmãos, eu faço porque a minha identidade, o Espírito Santo. Eu e você, na Nova Aliança, nós não andamos mais pela lei. Eu e você, nós andamos agora pelo Espírito. Amém?
O Espírito da graça, o mesmo Espírito que estava em Cristo habita em nós. Então, o não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, não mentirás, não isso, não aquilo, dará falso testemunho, não tem mentirás, né? Não dará falso testemunho. Os mandamentos a gente faz agora porque o Espírito do Senhor habita em nós. Está claro isso para você? Então, se você teme e anda nos caminhos do Senhor, a promessa está dizendo, do trabalho, verso 2, se estiver projetado, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Amém? Verso 3, a sua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Aleluia. Não sei se você sabe, mas a videira é um dos poucos, se não a única, não sei te afirmar se é a única, né? Árvore ou planta, né, frutífera que dá 2 colheitas no ano. Sabia disso? Os irmãos sabiam disso? Então, por isso não são videira. Amém? Então, os teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. A oliveira é uma coisa cara, né? Porque da oliveira, além da azeitona, se fazia o óleo. O óleo era uma coisa cara. Então, seus filhos serão fonte de lucro, em outras palavras. Ou seja, eles vão prosperar e na sua velhice eles vão te abençoar, porque eles vão ter para cuidar de você. Conhece aquela propaganda? Tinha uma propaganda antigamente, não sei, né? Estou ficando velho, né? Eu estou que nem alguns irmãos aí, tem uns irmãos aí, o Breu Paulo, o Breu Wagner, a gente está da meio-dia para tarde já, né? A gente já passou da juventude. Mas quando eu era mais jovem, tinha uma propaganda do Banco do Brasil, que era assim, né? Um bebê, né, que tinha saído do banho com a toalhinha na cabeça, peladinho assim, né? Claro que não mostrava a parte íntima dele, né? Mas mostrava ele e o pai assim, falando assim, papai ama tanto você, papai vai cuidar de você, vai dar comidinha para você, vai pagar a escola para você, papai isso, papai aquilo, papai vai pagar, para quando papai ficar velho, você cuidar de papai. E a criança começa a chorar, né? E aí a propaganda do Banco do Brasil era Banco do Brasil Seguros, né? Que é para fazer uma previdência para não ficar na dependência dos seus filhos. Mas você será tão abençoado, irmão, que os seus filhos vão ter prazer e alegria de cuidar de você. Porque eles temem ao Senhor como você. E se tem uma coisa que quem anda com o Senhor tem preocupação é com os órfãos e com as viúvas. Essa preocupação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai ver que órfão e viúva, Deus cuida e manda a igreja cuidar. Amém? Então, eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, à medida que o homem vai caminhando na palavra de Deus, ele vai descobrindo que a bênção de Deus é algo, na verdade, muito mais profundo. Eu sei que muita gente, ele vê outro sendo abençoado e pergunta, mas por que o outro é abençoado e eu não? O que está acontecendo na vida do outro, não está acontecendo na minha? A resposta é clara. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa guardar as coisas do Senhor. Você precisa andar nos seus caminhos, nos seus conselhos. Quando nós andamos nos conselhos de Deus, nós precisamos entender que Deus está nos fazendo andar em caminhos altos, né? Provérbios 16 fala que o Senhor conhece, né, todos os caminhos. O Provérbios diz, acho que é o verso 2 ou 3, não lembro lá, mas diz lá que aos olhos dos homens todos os caminhos parecem retos, mas é Deus que pesa. Uma versão fala pesa, na outra versão fala assim, Deus conhece os desígnios desse caminho. Então, aos nossos olhos, todos os caminhos são retos, mas quando nós andamos pelo conselho do Senhor, pela palavra do Senhor, irmãos, estaremos guardados, porque o Senhor já pesou, Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã, o depois, e Ele quer evitar coisas. Então, a Bíblia não é um livro de não pode. A Bíblia é um livro para nós, onde o Senhor está dizendo, vai por esse caminho e eu vou te abençoar. Porque se você obedecer o princípio, se você andar pelo Espírito, naturalmente o Senhor vai fazer. Amém? Então, quando nós lemos Gênesis, o chamado de Abraão, por exemplo, nós vemos que Deus chama Abraão, né, e diz, eu vou abençoar você e fazer de você uma bênção. Ele não disse, eu vou ser legal com você e eu vou melhorar a sua vida. Não, irmãos. Você não vai ter uma vida melhorada andando com Deus. Deus vai abençoar, Ele vai transformar a sua vida. Presta atenção, Deus não trabalha com melhora. Tem gente que fala assim, tem até uma música, que eu odeio aquela música, né? A música evangélica, me ajuda a melhorar. Já ouviu essa música?
né, a música gospel, me ajuda a melhorar. Eu não vou cantar aqui, tentar pegar o tom, né, da música, eu vou estragar. A música já é ruim, vai ficar pior ainda. Eu não sei cantar. Mas, para ser bem sincero, é muito ruim quando a gente está falando, eu quero melhorar. Não, você não tem que ser melhorado, irmão, você tem que ser transformado. Porque a transformação é quando Deus altera a sua natureza. Aquilo que você melhora, daqui a pouco você desmelhora, você piora. Mas quando você é transformado, a obra é completa. Nunca mais vai ser aquilo, em nome de Jesus. Então, Deus quer que você opere na dimensão da bênção, onde todos nós nos assentamos e andamos na provisão que Deus já nos deu na cruz de Cristo Jesus. Então, há tantas pessoas na igreja que elas estão satisfeitas em apenas ser uma versão limpa do velho homem. Mas isso não é você. Você não é apenas uma versão limpa do velho homem. Você é uma nova criatura. Você não foi melhorado. Você foi transformado. Você, né, o seu velho eu morreu e agora existe um novo eu, Cristo. Amém? Cristo habitando em nós. Não é mais o Rogério, é Cristo. Nós somos versões, pequenas cópias, né, como diz aquele ministério, de Cristo. Né? A palavra cristão era uma palavra pejorativa, dizendo, cristinho, né? Na verdade, que era uma forma de pejorativa de querer macular a imagem dos cristãos, que eles queriam se parecer com Cristo. Mas essa é a obra de Deus. Amém? Então, quero dizer algo para você. Você jamais poderia existir, né, melhorando. A verdade é que Deus sabia que você não ia dar conta de andar na vida cristã se você fosse melhorando. Você precisa ser transformado, ter uma nova natureza. Fala para o seu irmão aí, fala assim, Deus não quer te melhorar, Deus quer transformar todas as realidades da sua vida. Amém? Então, frequentemente, a gente acaba diminuindo a bênção de Deus, pensando apenas que Deus quer nos dar uma nota 100. Não, a questão é que Deus quer nos abençoar, porque agora Ele tem um compromisso de nos fazermos semelhantes a Cristo. O Salmo 128, então, nos dá uma visão daquilo que Deus chama de verdadeira bênção sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, ele diz, o homem que teme ao Senhor. Amém? Fala comigo, o homem que teme ao Senhor. Sabe, é a primeira bem-aventurança e é a primeira obra de Deus, onde a bênção de Deus começa a se manifestar em nossas vidas. Então, o temor do Senhor é a característica que mais bênção traz em nossas vidas. Eu diria para você, o que atrai o favor de Deus é quando você anda nesse temor, nessa reverência, preocupado com o Espírito Santo, sabe? Não tem nada mais caro na nossa vida do que o favor. O dia que você descobrir que aquilo que você mais precisa é favor, sabe, irmãos, e você tem ele, você não vai querer perder, não vai negociar com ele, você vai ficar, eu preciso guardar isso aqui. Porque quem tem favor tem tudo. Quem não tem favor trabalha, quem tem favor investe, quem tem favor gasta a vida, mas não consegue alcançar os seus sonhos, seus planos, alcançar felicidade, ter prazer, ter satisfação nessa vida. Então ter favor é tudo. E o que atrai, sabe, o favor de Deus é quando você faz dele a sua prioridade. Você tem a reverência, o temor. Amém? Então nós, né, precisamos até mesmo olhar, né, segundo a palavra de Deus, percebendo que existem várias bênçãos destinadas a esse homem que teme ao Senhor. Então a pergunta é, o que devemos fazer, né, ou o que significa, melhor dizendo, para temer ao Senhor? Para muitos, o temor é o medo da punição, do castigo. Por isso vivem sempre atemorizados, achando que estão debaixo de algum espírito de escravidão. Então no Velho Testamento as pessoas tinham motivos para ter medo de Deus. Por quê? Porque eles não tinham revelação, eles achavam que Deus era só Deus. Mas se nós olharmos lá atrás, a forma como Deus no Éden trata o homem, Deus queria ter comunhão, Deus queria ter relacionamento. Deus cria o homem como coroa da criação. Não é qualquer coisa que ele faz. Sabe, tudo que Deus criou, ele disse que era bom, mas quando ele faz o homem, diz, é muito bom. E aí, por causa do pecado, as pessoas enxergavam Deus apenas como Jeová, como aquele que é o Deus, o Todo-Poderoso. Mas o Senhor, né, o Senhor, quando Ele se encarna em Cristo Jesus, Ele revela a nós como Pai. Jesus é a pessoa, né, é o momento da história onde a palavra Pai aparece e é onde o Senhor ensina, né, que Deus é Pai. Tanto é quando eles perguntam sobre oração,
Senhor, ensina-nos a orar. Jesus prontamente disse, então aprendam. Assim, quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, a verdade é que nós, irmãos, precisamos entender que lá no Antigo Testamento tínhamos que ter medo, porque não tínhamos revelação. E essa talvez seja a sua vida ainda. Tem gente que tem dificuldade de chamar Deus na oração de Pai. Ele ora sempre Senhor, 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 Deus, Deus, mas ele não chama de Pai. Se você tem dificuldade de chamar Deus de Pai, é porque a revelação ainda da paternidade, do amor de Deus ainda não foi plena na sua vida. Então, fala para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos, eu quero enxergar a sua paternidade, o seu amor, a sua bondade. Porque a maioria de nós, às vezes, tivemos traumas com os nossos pais de carne, e com isso projetamos em Deus. Como nosso pai era muito ferrenho, muito duro, muito isso, muito aquilo, ou totalmente ausente, nós transferimos essa imagem para o nosso relacionamento com Deus. Isso a psicologia explica. Mas a verdade, irmãos, é que Paulo mesmo nos exorta a sairmos dessa estrutura de pensamento. Diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Romanos 8,15, perdão, não falei o endereço. Mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Sabe, a palavra Abba no hebraico é o equivalente a papai, ou melhor tradução seria paizinho. Sabe quando a criança chama você de paizinho? Normalmente aquelas crianças bebê de colo, né? Meu filho já com 21 para 22 anos chama de pai. Mas a verdade é que fala de intimidade, fala de amor, fala de proximidade, fala de confiança, fala dessa coisa eterna. É assim que nós precisamos lidar com o Senhor. Então, o homem que anda nesse espírito da paternidade, que ele teme ao Senhor, que ele ama o Senhor, que ele tem, sabe, essa intimidade, irmãos, ele será feliz e ele será próspero. Tudo que fizer, ele vai ter a bênção do Senhor. Amém? Então, Paulo diz, sabe, fuja dessa questão, porque ele diz na expressão ali, se eu pegar no versículo, se estiver projetado aqui, diz lá: porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Como assim outra vez? Quando que eles viveram no passado com esse espírito de escravidão? Está falando do Antigo Testamento. Mas a verdade, irmãos, é que Deus não quer que você seja servo. Deus quer que você seja filho. Então, você está na pressão, não sei como é que você está hoje. E aí vou falar aqui, vamos para o papo de macho aqui. Olha para cá, presta atenção. Não me importa quantos anos você tem. A psicologia vai dizer que eu e você somos apenas crianças que cresceram. Sabe o que quer dizer isso? Quantos anos você tem, Rogério? 35. Sabe, o que o Rogério é? Apenas uma criança que cresceu. Porque não importa se você tem 50 anos, 35 ou 20. Jovem não gosta que chame de criança quando tem 20. Pois é, mas a verdade é que nós somos crianças, porque ninguém sabe lidar com os problemas da vida. Nós somos bons em dar pitaco na vida dos outros, mas nos nossos problemas temos muita dificuldade de lidar. Nós precisamos sempre de alguém de fora para poder falar e nos dar a direção. Então, a verdade, irmãos, é que nós somos inexperientes, nós somos imaturos. Vamos ser sinceros, com 50 anos, vocês têm 50? Tem cara, pelo menos, né? Tem? 40? 49, 50 anos. Então, a verdade, com 50 anos, se dá bola fora, não dá, irmão? Com a esposa, com os filhos, com a vida, sim ou não? O tempo todo. E ele falou: cara, como é que eu com 50 anos faço um negócio desse? Não acredito nisso. Então, deixa eu dizer algo para você. A verdade, nós somos apenas crianças que cresceram. É por isso que nós precisamos do Senhor nos transformando e nos amadurecendo, e por isso precisamos viver na dependência dEle. Então Paulo diz que nós recebemos um espírito de adoção, que clamamos Abba, Pai, a todo instante. Então nós precisamos depender, sabe, viver na nova aliança. Então se nós olharmos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos, nós precisamos entender que esse temor, ele não apenas gerou em nós a segurança que o Senhor é conosco, mas também sabemos que através desse relacionamento o Senhor já nos perdoou em todas as coisas. Então não importa o que você fez no passado. Tem muita gente
muitos de nós, muitos homens, não vou dizer gente, vou falar muitos homens, que eles andam carregando sequelas de escolhas, decisões que fizeram no seu passado. E aqui o diabo tem uma vantagem. Porque se tem uma coisa que o diabo ele gosta de trabalhar é com culpa e com condenação. Porque a culpa e a condenação, irmãos, de coisas, de decisões que fizemos, quer sejam financeiras, quer sejam naturais, emocionais, espirituais, não interessa. Sabe, se você se sente culpado por algo, ele vai prender você lá. Então, a palavra do Senhor nos mostra que nós somos perdoados. Esquece. Eu contei uma ilustração, há uns 2 domingos atrás aqui, que um rapaz, um homem, né? Ele pediu perdão a Deus por algo que ele fez de forma terrível. E Deus disse para ele, você está perdoado, vá em paz. E ele ficou muito feliz, saiu saltitante, feliz, com a coisa toda, nananana. E aí só que ele voltou a escorregar de volta. Fez de volta o mesmo pecado. E ele ficou triste, começou a se esconder de Deus. E aí uma hora Deus chamou ele para a conversa de volta. E quando eu chamo ele para a conversa de volta, e aí o que está acontecendo? Não, Senhor, é que eu pequei. Me perdoa, Senhor. E Deus disse, te perdoo. Mas, Senhor, eu pequei e a segunda vez, Deus disse para ele, quando que foi a outra vez? Porque quando Deus perdoa, Ele esquece, irmão. Mas o diabo, o seu acusador, diz a Bíblia, de dia e de noite, ele continua te lembrando. Então, irmão, faça como Deus. Vamos falar Isaías. Deus joga os nossos pecados no mar de esquecimento, no mais profundo abismo, como diz Isaías. Esqueceu. Então, para de se punir. Acredita que Deus tem coisa boa para você, meu amado. Não importa o que você fez, não importa quais foram suas escolhas, suas decisões, você é nova criatura. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quinta chance, da 20ª chance, porque Ele matou. Sei que a palavra é forte, mas Ele matou o seu filho por você. Porque a Bíblia fala que Ele deu, mas ao dar, estava entregando para a morte. Então, eu e você somos abençoados. Então, o que produz o verdadeiro temor em você? O verdadeiro temor vem quando você sabe que você é amado e sabe que você é perdoado. E o diabo sempre quer que você esqueça disso. Então, parece ser algo básico, mas é onde nós somos mais afligidos pelo inferno. Então, a verdade é que somente a graça de Deus pode produzir o verdadeiro temor de Deus a nós. Então, por isso, eu digo para você, entenda, você é perdoado, seja grato e não esqueça do perdão de Deus. Quanto mais consciência do perdão, mais consciência do amor. Quanto mais consciência do amor, mais favor sobre a sua vida. Porque se você não acha que é perdoado, você acha que não merece. E aí o diabo venceu, porque eliminou a sua fé. Irmãos, tudo que recebemos da parte do Senhor, recebemos pela fé. Amém? Então, caminhe com o Senhor, né, tendo a segurança que Ele cuida de você. Amém? Então Jesus, Ele tem 2 mudanças, né, para fazer em nossas vidas. Primeiro, Ele troca a palavra temor por adoção. Porque Jesus, irmãos, quando questionado em Mateus 4,10, Ele diz, ao Senhor teu Deus, falando a Satanás, adorarás e somente Ele darás culto. Projetou para mim? Mateus 4,10. Olha que coisa interessante. Jesus está sendo tentado. E aí, lá em Deuteronômio, está assim, 6,13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Mas Jesus, Ele fala esse versículo de outra forma. Ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás a culto. Nós não temos poder de mudar a Bíblia, sabia disso? Se eu falar com o pastor uma coisa que está fora da Bíblia, você não deve ficar. Tem irmão, na verdade, esses dias eu estava até numa reunião aí, com os pastores, aí o pastor soltou uma, falou, não, porque está lá na Bíblia, né, pastor, né, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Um pastor falando isso, na reunião que eu estava, falando para o pastor que estava liderando a reunião. Primeiro, isso não está na Bíblia.
É bonito, é verdadeiro, talvez, mas, para ser bem sincero, está no Talmud, não está na Bíblia. Vocês sabem o que é o Talmud? É o comentário dos rabinos, ou seja, nem Bíblia é, né? Mas ele falou aquilo. Então, assim, nós não temos poder de dizer, né? Eu costumo dizer que tem coisa que não está na Bíblia, mas devia estar. Mas nem por isso é bíblico. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que Jesus, ele é o autor da Bíblia. Então, ele pode mudar a Bíblia. Amém? Então, ele troca uma palavra. Lá em Deuteronômio 6,13, com Mateus 4,10, ele troca a palavra temor por adoração. Olha que coisa interessante. Então, temor é igual a adoração. É o que Jesus está interpretando e está falando aqui para nós. Então, no Velho Testamento está escrito: Senhor teu Deus temerás. Mas Jesus mudou para: ao Senhor teu Deus adorarás. Então isso significa que a adoração é o verdadeiro temor a Deus. Quando você abre a sua boca, querido, quando você adora, você está demonstrando temor. Consegue entender? Vou repetir para você: quando você abre a sua boca, você está demonstrando temor ao Senhor. Então, quando você está dizendo amém, quando você diz glória a Deus, quando você está louvando, quer dizer para você, isso é o verdadeiro temor. Para Jesus, ele diz: somente o teu Deus adorarás. No Velho Testamento, temerás. Então, se você, a sua casa, é capaz de colocar uma música, tocando, ou você colocar ela no seu carro, e você canta com a sua família, você canta, na verdade, com os irmãos, você adora ao Senhor, quer dizer para você, você teme a Deus, você adora a Deus, então haverá favor sobre a sua vida. É por isso que nós não cantamos, e às vezes nem sabemos por que estamos cantando, né? O Gabriel Guedes tem uma música que eu gosto muito, né? Que ele fala, na verdade, que, né, que a nossa adoração é a nossa arma de guerra. Eu não lembro agora a letra, que eu sou ruim pra caramba para gravar. Ajuda, músico aí. É, assim eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. E aí, como é que a letra fala lá? Ela fala que na hora, né, porque você pode estar apertado, pode estar atribulado, mas você não para de cantar. Esse é o sentido do verdadeiro momento, na verdade, que você está ali em luta, você canta, e essa é a sua arma de guerra para vencer. Se pegar no Antigo Testamento, vários momentos, os reis, os profetas, eles, na verdade, chamam o povo, chamam, na verdade, aqueles que estão com ele para adorar, e na adoração vem a vitória. Se você pegar Apocalipse, lá na carta, né, agora me foge o endereço certinho, mas uma das cartas fala que a chave de Davi, né, seria dada ao vencedor. Qual que é a chave de Davi? Alguém sabe qual que é a chave de Davi? Louvor e adoração. É disso que ele está falando. Então, quando você, né, quer a chave para abrir as portas daquilo que está travado na sua vida, você louva e você adora. Quem louva e adora, teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor será feliz e próspero. Terá sua esposa como uma videira frutífera. Terá seus filhos como uma oliveira em torno da sua mesa. Tudo o que você fizer vai prosperar. Agora olha para cá, papo de macho. No que nós homens somos ruins? Em adorar. A maioria de nós, irmãos, adora só quando, na verdade, está na célula, quando está no culto. A maioria de nós gostamos de notícia, nós gostamos, na verdade, de jornal, nós gostamos de informação, nós gostamos de usar o raciocínio. Mas a adoração é uma coisa que nós muitas vezes pecamos. Quando ela é a arma da sua vitória, Mateus. Quer vitória? Quer favor? Adore. Adore sempre. Nós, por natureza, nós somos mais calados, sim ou não? E quanto mais velho o homem, mais calado ele fica, não sei se sabe disso. Isso é psicologicamente comprovado. Quanto mais velho, mais calado. E a mulher, quanto mais velha, mais falante. Sabia disso? Elas já falam bastante. Mas quanto mais velha, mais fala. O homem descansa ficando quieto. A mulher descansa falando. Sabia disso? E aí que está o nosso conflito. Porque ela quer que você fale. Meu marido não fala. Chega lá na igreja, chega na célula, pastor. Nossa, mas daí ele fala um monte. Mas em casa é um mudinho.
Pois é. Mas é papo para outra reunião nossa, né? Mas quer dizer algo para você, filho? Nós precisamos aprender a adorar. Nós precisamos aprender a dar valor para aquilo que tem valor. A adoração é uma arma de guerra. A adoração é o caminho que você demonstra para o reino do Espírito, que você teme e que você anda nos caminhos do Senhor. Eu duvido, irmão, que você, cantando, não seja cheio do Espírito. Eu duvido, se você não estiver cantando, que o pecado que te assola, que te tenta de todas as formas, entendeu? Vai ter poder sobre você. Na verdade, ele nem passa perto. Então, a adoração tem que ser um estilo de vida para nós. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, nós precisamos adorar. Você é um homem de verdade, um homem que teme ao Senhor. Você quer ver, o seu futuro. Quantos sonham em ver o seu futuro, irmãos? Ali, né, à frente, seus filhos, sua descendência, seus netos, sua esposa. Fala para você, eu tenho um sonho. Eu tenho 46 anos, mas um dos meus sonhos é ser neto. Ter neto, melhor dizendo, ser não. Você já sou, né? Apesar dos meus avós terem tudo embora já, né? Mas é ter neto. Poxa vida, quer dizer para você, tem uma coisa que eu estava na UTI, né? Eu peguei 23 dias de Covid, e aí estava na UTI. E o que eu pensava, eu falei, cara, eu não vou ver minha filha casar. Apesar de eu achar que ela não vai casar. Estou trabalhando para isso, né? Mas, falo para você, não vou ver minha filha casar, não vou ver meu filho casar, não vou ver meus netinhos. Sabe o que é aquela coisa de chegar no Natal e ver, né, os netos, né, que daqui a pouco vai vir os cuecas na verdade das netas, né, na mesa. Cara, quer dizer para você, eu quero ter uma família grande. Falei para o Samuel, se ele tiver 4 filhos, do terceiro para frente eu começo a ajudar ele financeiramente. Pode fazer tranquilamente, né? E se fizer 5 filhos, eu ajudo a comprar o carro. Eu já falei para ele. Falei ou não falei, Samuel? Eu quero ter família grande, irmãos. Quando o pessoal está pensando em encolher, está pensando em encher a terra, nem que seja sozinho, né? Mas, quer dizer algo para você, então, nesse sentido, eu quero que você possa entender que nós sonhamos com a família. Nós queremos ver os nossos filhos bem. Mas como é que você pode ver seus filhos bem? Olha para cá. Papo de macho mais uma vez. A maioria de nós, como homens, e aí solteiros aprendem para quando chegar na hora não pipocar, né? Não ficar debaixo de refém dessas coisas do diabo aí. Mas nós que somos homens casados, a maioria de nós não se acha um bom pai. A maioria de nós tem dificuldade de dizer, você é um bom pai? Pai, eu faço o necessário, ponho comida, que a coisa toda, né? Mas a maioria de nós vive meio que acusado. E assim, acusado pelo diabo, mas principalmente o Benzinho. Conhece o Benzinho? Sua esposa. Que às vezes o diabo senta na calçada para prender com ela, né? Como atazanar a vida do servo de Deus. Mas, quer dizer para você, às vezes, a sua esposa mesmo coloca peso nas suas costas, dizendo, você não é um bom pai, você não é presente, você não faz isso, você não brinca com ele, você não chuta a bola, você não ensina isso, você não sei o quê, né? Então, assim, ela tem um ideal que ela assiste, que ela vê, né, na revista Magazine lá né, na Caras, do que é ser um bom pai, e ela às vezes transfere isso para você, sabe? Não estou dizendo que ela quer o seu mal, mas às vezes isso pesa no seu coração. Pô, você não fala com seu filho, você não dá atenção para o seu filho, você não sei isso. E aí, eu quero tirar esse peso hoje de você, em nome de Jesus. Eu era pastor, tinha 7 discipuladores de jovens, assumi, em certo momento, a rede de jovens lá, e eu virei o pastor dos jovens. E aí, assumi, e eu estou lá com aqueles 7 discipuladores na reunião, e eu perguntei, irmão, vamos orar aqui por nós, que fizemos um louvor, muito ungido, muito abençoado, irmão muito intenso. E aí eu perguntei para os discipuladores lá, falei assim, irmão, fala aí, qual que é a sua maior luta? Aí nós vamos orar agora. Cada um vai compartilhar aqui, qual que é a sua maior batalha? Aí o primeiro soltou, pastor, logo depois que a pandemia acabou, minha maior luta é que eu não me sinto um bom pai. Me sinto, falhando em muitas coisas. E eu já sabendo que Benzinho está trabalhando. Não porque alguém falou, mas porque é natural da vida. Benzinho é Benzinho.
E aí foi para o segundo, falou. Terceiro, mesma coisa. Dos 7 discipuladores que eu tinha, os 7 sentiam, todos eram pais em diferentes faixas etárias, mas todos não sentiam os pais qualificados. E aí o Espírito Santo, vou dizer para você, nunca estudei pensando nisso, mas eu acredito que foi o Espírito Santo que me trouxe na hora o Salmo 78. E lá no Salmo 78, fala muita coisa, mas tem ali 3, 4 versículos que são fundamentais para você entender o Salmo 78, que é quando você é chamado a passar a sua fé para os filhos, onde fala assim, conte para os vossos filhos os sinais que Deus fez aos nossos antepassados, aos nossos pais. E ele vai discorrendo em cima disso. E todo o entendimento daquele salmo, irmãos, nada mais é do que o seguinte: você passar a sua fé para o seu filho. Olha para cá. Se você não conseguir dar um PlayStation 5, 6, 18 para o seu filho, se ele não estudar numa escola particular, se você for ruim de bola e nem gosta de futebol e com isso você nunca vai chutar uma bola com o seu filho, isso não faz de você um mau pai. Porque quando você chegar na eternidade, para Deus julgar as nossas obras, não para salvação, mas para recompensa, né, e galardão, o que Deus mais vai querer saber de nós é se nós conseguimos passar a nossa fé para os nossos filhos. Seu filho anda no mesmo caminho, ele teme, ele anda no meu caminho. Irmão, olha para cá. Se você conseguiu transferir a sua fé para o seu filho, meu amado, você está aprovado. Ah, pastor, mas meu filho não está na igreja. É, o diabo quer que você pense exatamente isso, porque ele quer jogar areia, o negócio dele trabalhar com condenação. Irmão, eu não sou responsável pelas escolhas do meu filho. Ele mora lá em casa. Espero que por não muito tempo. Aleluia. Né? Quero que ele case. Vou patrocinar. Né? Mas, para ser bem sincero, eu não sou responsável pelos meus filhos. Eu ensinei. Eu fui padrão. Eu mostrei o caminho. Eu orei com ele. Ele sabe a verdade. Se eu passei a fé para ele, não quer dizer que ele tem que ser crente. Porque ele vai tomar a decisão dele. A fé é uma coisa individual, sim ou não, irmãos? É claro que todos nós queremos, e a promessa é que eu e minha casa serviremos ao? Glória a Deus. Mas eu não posso ser responsável. E aí sabe o que eu falei para aqueles discipuladores? Falei, olha, está vendo vocês 7 aqui? Eu sou o 8º. Qual de nós aqui teve um pai presente, teve pai? Dos 7, só um tinha um pai em casa. Eu sou filho de pai divorciado. Só um, o Wallace é o nome dele, só o Wallace tinha um pai dentro de casa. Os outros, tudo cresceram sem pai. Ou o pai morreu, ou o pai saiu de casa, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Olha para cá. E sabe o que eu falei para eles? Falei, irmãos, presta atenção. Nós não tivemos pai. Mas nós tínhamos um pai verdadeiro, que nos tirou de onde nós estávamos e nos colocou no caminho certo. Então agora a nossa preocupação não é ser um pai que vai, né, jogar bola com o filho, que vai estar presente nas apresentações do filho. Se você puder, faça. Amém, irmãos? Se puder brincar, né? Eu não sempre fui muito macho, né? De 4 itens da lista apenas, né? Então, homem não toca em homem, homem não beija em homem, homem não sei o quê. Então, o Samuel não vai poder falar que brincava de cavalinho comigo. Eu quero fazer com meus netos isso. Mas eu não posso falar isso. Mas a coisa mais importante, eu passei a fé para ele. Mesmo quando errei, falei, eu errei e o certo é isso aqui. Olha para Cristo, caminha em Cristo e você vai ver o que Cristo vai fazer. Consegue entender? Porque você também não vai ser perfeito, filho. Você vai errar. Mas se você tiver o Espírito de Cristo, você vai falar, olha, filho, é para lá que você vai. Então, eu quero tirar nesta noite todo o peso das suas costas, no sentido de você querer ter desempenho
sabe, natural, emocional, financeiro. Que você seja bem-sucedido em nome de Jesus, meu amado. Que você seja, sabe, exitoso em tudo que você faz. Mas entenda o seguinte, sua maior missão é passar a sua fé em Cristo, ser modelo de fé para os seus filhos. Se você plantar essa sementinha lá, meu amado, você vai poder entregar a eles, ó Senhor, como Cristo fez. Entreguei, Senhor, todos que o Senhor me deu, somente o filho da perdição, né? Mas todos que o Senhor me entregou, eu estou entregando ao Senhor. Amém? Fique em pé então, em nome de Jesus. Eu quero declarar, irmão, você é um homem bem-aventurado, você é um homem feliz, amém? Porque você teme ao Senhor. Está aqui numa sexta-feira à noite, isso fala de algo espiritual, isso fala de um lugar que Deus ocupa na sua vida. Eu garanto para você, se você veio aqui nesta noite, só por causa de um pão e de uma linguiça, né? Que tá bom, irmão, vai ser bom em nome de Jesus. Mas isso é muito pequeno. Qualquer boteco aí oferece um pão com linguiça melhor que o nosso. Então, isso fala da realidade de um coração. Nós estamos aqui por algo maior. Então, eu quero declarar em nome de Jesus, não tenha dúvida, você teme, você anda, você louva o Senhor, você adora o Senhor. Por isso, do trabalho das suas mãos, você vai comer. Presta atenção. Do trabalho das suas mãos, você vai comer. Tem gente que é sustentado pelo sogro, tem gente que é sustentado pela sogra, tem gente que é sustentado pelo cunhado, tem gente que é sustentado, na verdade, né, por outros aí. Mas a Bíblia está falando do trabalho das suas mãos, ou seja, da dignidade. Porque se tem uma coisa que faz o homem se sentir digno, irmão, é ele trabalhar e ele comer das suas mãos. Não viver de favor dos outros. Então eu quero dizer para você, se você não tem casa, você vai ter casa. Amém? Se você não tem carro, você vai ter carro. Se você não tem negócio, você vai ter o seu negócio em nome de Jesus. Se você sonha com isso, Deus vai te dar. Porque do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Ela vai ser aquela mulher que vai te ajudar. Sabe, tem mulher que ela está dentro do barco, mas está remando o contrário. Você está remando, né, para sair na verdade ali da correnteza, e a mulher, em vez de ajudar, está atrapalhando. Eu declaro em nome de Jesus, irmão. Essa promessa aqui vai atingir o coração dela. Você vai ter autoridade, você vai ter reconhecimento, você vai ter dignidade, você vai ter unção. E essa mulher vai trabalhar com você. Amém? Algumas, na verdade, é que andam nesse padrão. Mas eu declaro em nome de Jesus, a maioria delas já estão nesse padrão, vão ser a videira frutífera. Você vai ver os frutos. Seus filhos como rebentos da oliveira. Ah, irmão, se tem algo que eu quero ver, é os meus filhos como alguém próspero, abençoado. Meu desejo, estava falando hoje para o obreiro Paulo, né, no mercado, quando eu fui comprar a linguiça. Falei que toda vez que eu vou no mercado, eu compro, na verdade, 1 litrão daquele Danone, um para mim, um para a Sara e um para o Samuel. Agora, chegamos em Brasília, que a Diana, mas desde que eu casei, a Diana nunca gostou de iogurte. Aí eu compro também, junto a mesma compra. Compro, na verdade, um Yakult, um fardinho de Yakult para um fardinho de Yakult da Sara, e o outro é o meu. E ninguém mexe no que é do outro. Petit Suisse, eu e a Sara que gostamos. Comprei uma bandejinha para um, uma bandejinha para outro. O Samuel é do Danete. Então a gente se separa em casa lá, né? Daí o obreiro achou engraçado aquela situação. Eu falei, mas por que você faz isso, pastor? Eu falei, porque na infância eu passei muito desejo. Eu ia no mercado, minha mãe falava aquela famosa frase: na volta a gente compra. Só que na volta eu esquecia. E eu sempre lambia a geladeira do supermercado com a testa, né? Que eu chamo de se olhar coisa e não comprar, é lamber com a testa, né? E aí eu falei, brinquei na verdade com o Samuel e com a Sara. Falei, olha, no dia que vocês casarem, for no mercado fazer compra com os vossos cônjuges, vocês vão lembrar do papai.
Fala, ô papai fazia isso pela gente. Mas por que eu faço? Porque eu passei dificuldade. E eu tudo que eu mais quero é que meus filhos vivam além. E filho existe para isso, para ele ir além da gente. A gente torce para que eles sejam mais próximos, mais felizes, tenham experiências. Eu fui andar de avião, já tinha 20 e poucos anos. Samuel e Sara, um tinha 5, outro tinha 3. Entendeu? Então os nossos filhos vão mais longe do que nós. Então eu declaro em nome de Jesus, seus filhos serão como oliveira. Lembra da oliveira que eu falei? O óleo é precioso e fala de prosperidade, fala de riqueza. É isso que vai ter sobre a sua descendência. Você vai olhar, você nunca foi para Paris, mas seus filhos lá em Paris. E quem sabe eles sejam tão próximos que eles vão levar você para Paris. Eita, né? Vão levar você para Disney. Não sei se Disney na sua idade vai ser bom, né? Mas amém. Só quero que você sonhe com isso, pois é o que Deus tem para você. Deus trabalha com imagens. Quem sonha, irmão, quem sonha tem combustível. E aí, meu irmão, se você crê, Deus pode fazer. Amém? Feche seus olhos neste momento, estenda suas palmas para cima. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero que você abençoe a sua casa, quero que você abençoe o seu ministério, quero que você abençoe, sabe, a sua esposa nesse momento. Fala assim, Senhor Jesus, fala comigo, Senhor Jesus, eu declaro a bênção perpétua sobre a minha casa. Eu declaro que tudo que está debaixo do meu telhado está mais do que abençoado. Eu declaro que o meu leito conjugal é abençoado. Eu declaro que a minha mulher é feliz, é realizada. Eu declaro o meu casamento é forte, é modelo para os meus filhos, para os meus parentes, para a igreja do Senhor. Eu declaro os melhores dias da minha vida eu viverei ao lado da minha esposa. Sim, eu declaro em nome de Jesus, os meus filhos serão felizes, serão prósperos, serão abençoados, pois eles estão guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Eu declaro, eles serão homens e mulheres cheios do Espírito. Assim será também a minha descendência. Honraremos ao Senhor como nos tempos de Josué, onde eu e minha casa escolhemos pelo Senhor. Faz, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida, na minha descendência, nos meus negócios. Eu quero abençoar também o meu ministério, os dons, os talentos que o Senhor me confiou, eu quero multiplicar, eu quero derramar sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da minha célula. Eu quero servir os meus líderes, eu quero servir a minha igreja, eu quero cumprir o meu propósito nesta geração, e verei o favor do Senhor em tudo que eu fizer, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos com o nosso coração, Senhor, desejoso por mais do Senhor. Se você quiser orar agora pela sua família, orar pela sua casa, se você sente uma direção, tem uma necessidade de algo de ser consertado dentro da sua família, essa é a hora, esse é o momento de você declarar e abençoar enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos com o nosso coração desejoso por mais de Ti, por mais da Tua vida, por mais do Teu Espírito, Senhor. Oh Senhor, cobre-nos com a Tua glória, Senhor, com a Tua bondade, Senhor. Pai, nós queremos ver, Senhor, uma igreja forte e prevalecente, Senhor, mas isso começa, Senhor, com homens sendo colunas. Então a obra que o Senhor tem para realizar na minha vida, na vida dos meus irmãos, aqui estamos desejosos, ó Deus. Toca, transforma, Senhor, realiza em nós. Opera com Teu Espírito Santo, Senhor, mudando realidades dentro do nosso coração, transformando sentimentos, transformando mentalidade, Senhor, fazendo o Senhor enxergarmos além de nós mesmos. Estamos disponíveis para o Senhor.
Faz a tua obra, Senhor, no meio, Senhor, dos homens desta igreja. Oramos também, Senhor, ó Deus, pelas famílias aqui representadas. Pai, em nome de Jesus, não apenas por aqueles que o Senhor já tem nos dado, mas por aqueles que ainda virão, Senhor, a nossa descendência. Senhor, abençoa. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam benditos diante dos homens, benditos na sua presença, que haja vida, Senhor, ó Deus, circuncidando, que a morte, Senhor, a miséria, Senhor, ó Deus, ou qualquer maldição, jamais tenha poder, mas que as pessoas à nossa volta possam ver que a nossa casa, a nossa família, Senhor, é bendita pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo os teus filhos, declarando graça sobre graça sendo multiplicada sobre nós. Aleluia, amém, amém. Vamos cantar?